Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro sobre criptomoedas. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. O link para nossas redes sociais também vai estar aqui na descrição do vídeo se você estiver no YouTube. Bom, pessoal, o assunto da semana é sem dúvidas a atualização mais esperada do ano. O Demerge, ou a grande fusão, né, como é dito aí em inglês, é considerado uma das atualizações mais importantes da história recente das criptomoedas. Isso porque vai ser a primeira vez que o método de validação de uma rede blockchain vai mudar. O sistema vai passar do Proof of Work, a prova de trabalho, para o Proof of Stake, a prova de participação. A primeira etapa dessa atualização já aconteceu agora na última terça-feira. A gente está conversando aqui na quinta, então fazem um pouco mais de 2 dias aí. E é a chamada atualização Bellatrix, que ela vai preparar a rede para receber a próxima etapa, que deve acontecer na semana que vem, chamada Paris. E para explicar para a gente tudo o que vai acontecer e tudo o que está acontecendo agora, o nosso convidado de hoje é o Rafael Castaneda, analista de cripto lá da Mercúrios. Tudo certo, Rafael? Tudo certo, cara. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês e um salve aí para todo o seu público aí, muito carinhoso. Oh, maravilha, cara. Eles com certeza vão retribuir o abraço. E, bom, Rafael, vamos começar aqui, né, com tudo isso, né? A primeira fase do Demerge já aconteceu. A gente está caminhando aí para uma versão mais 2.0 do Ethereum, né? E agora a gente está na expectativa com essa fase 2, né? Atualização Paris. Então, o que vai acontecer a partir dessa atualização, dessa segunda etapa da atualização, e o que a gente pode esperar dela? Bom, legal, né? O merge, né, como você falou, muita gente acha que é uma fusão e que acontece de uma vez só, mas na verdade é uma fusão que se divide em etapas, né? Essa primeira etapa, chamada Bellatrix Upgrade, né, é uma etapa em que a blockchain da Ethereum se prepara para a fusão, né? Então, existem alguns indicadores que a gente acompanha numa blockchain, né? Um desses indicadores é a quantidade total de esforço que os mineradores daquela rede já trabalharam, né, para mantê-la funcionando. Então, o Bellatrix Upgrade, ele coloca a rede para monitorar esse indicador. Então, a gente está esperando agora, a rede inteira, né, como um software, ela está esperando esse momento mágico que esse indicador, que é o total de trabalho aplicado pelos mineradores, vai atingir um certo número mágico. E assim que esse número mágico for atingido, é que vai ser o gatilho para disparar a segunda fase, né, a Paris Upgrade. Então, o que acontece na Paris Upgrade é que os mineradores vão parar de ser os responsáveis por fazer as transações, ou seja, a mineração não vai mais produzir novos blocos, novas entradas na blockchain, e esses caras vão passar, né, a responsabilidade para o grupo de validadores ou os participantes da prova de participação, do Proof of Stake. E acho um É ponto só tudo importante, isso que né? vai acontecer, né? Não, só tudo isso, né? E o que é mais interessante é porque a gente está hoje com uma data, né? Dia 15 de setembro. Mas, na verdade, essa data é uma estimativa, porque o esforço que os mineradores colocam na rede não é constante. Tem horas que eles trabalham com mais intensidade, tem horas que eles trabalham com menos intensidade. Então, ninguém sabe dizer ao certo a hora que esse número mágico vai ser alcançado. É um cálculo matemático, é uma extrapolação, né, de uma projeção que jogou isso para o dia 15, mas, cara, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, né? Pode ser no final, no começo do dia. Então, assim, mais perto do dia 15 vai ser como a gente estivesse ali de espectador só esperando a hora do negócio acontecer, né? Vai ser bem interessante. Não, legal. E aí que é nesse ponto da Paris Update que vai acontecer vai estourar aquela bomba de dificuldade na rede, né? Cara, então, a bomba de dificuldade, por incrível que pareça, ela é outra coisa, cara. Até hoje, eu demorei muito para sacar essa questão da bomba de dificuldade, porque a bomba de dificuldade, ela é um processo no código da Ethereum que ela torna a atividade da mineração cada vez mais difícil. E ela torna a Uhum. mineração tão difícil que chega uma hora que é inviável você continuar minerando. Mas por incrível que pareça, não, essa bomba não é ativada durante o Paris Upgrade. Essa bomba, ela fica como se fosse uma espécie de um vírus no código-fonte dos mineradores, para que eles sejam forçados a eventualmente desistir de tentar minerar. Então, foi até muito engraçado que a gente hoje tem uma corrente de mineradores, né, assim, meio, digamos, dissidentes, né? Eles querem montar uma Ethereum paralela que continue sendo uma Ethereum de mineração. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer,
pegar o código-fonte da Ethereum e desarmar a bomba de dificuldade. Então ficou muito essa brincadeira, né? A gente tem que sobreviver, a gente tem que desarmar a bomba, cara. Então, isso, na verdade, acontece progressivamente depois da etapa do Paris e é para, de vez, você não deixar nenhum tipo de cliente, né, de software de mineração que ainda tente estar rodando. Mas a troca, teoricamente, deveria acontecer antes dessa bomba se tornar impeditiva. Curiosidade, né? Não, legal. Não, é uma boa curiosidade, na verdade. É, Rafael, e essa segunda blockchain, né? Eu encontrei algumas informações sobre esse fork, né? Essa divisão da rede do Proof of Work para o Proof of Stake, né? E essa corrente de mineradores que quer manter o Proof of Work, quer forcar a rede, né? Quer fazer uma divisão da rede. Em que pé que está isso? Eu encontrei algumas informações meio desencontradas sobre o tema. A gente tem, cara, tem muita especulação rolando. Tem pessoas que estão tentando transformar isso num trade, estão querendo lucrar com isso como se fosse tipo um token de graça, né? Quando a gente volta no Uhum. passado, a gente teve outros forks, né? Tipo forks do Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision. A gente teve também um fork, um hard fork, né? Que é o caso que a gente está falando aqui da Ethereum, que foi a Ethereum Classic, né? E a característica desses forks é a seguinte: um grupo de participantes da rede não gosta do rumo que a rede está tomando. Só que a rede é aberta, o código-fonte é livre, o consenso é descentralizado. Então eles simplesmente falam: olha, eu vou seguir o meu caminho, você segue o seu. E aí o que ocorre é que uma rede que era uma só passa a existir em duplicidade. A mesma rede passa a existir em dois lugares ao mesmo tempo, né, em dois lugares místicos, né, porque está na internet, mas ela passa a existir de maneira dupla e cada um toca a rede à sua maneira. E você, sendo um cara que tinha dinheiro nessa rede original, você agora passa a ter dinheiro nas duas, porque efetivamente ela foi duplicada, tá? Isso até dava bastante certo no passado, porque até alguns anos atrás, até 2016, quando foi o hard fork da Ethereum, as blockchains elas eram autocontidas. Então todo o dinheiro de uma blockchain naquela época só existia na blockchain. Só que hoje isso não é mais verdade. Então a gente tem hoje, por exemplo, as stablecoins, né, como o dólar da Tether ou o dólar da Circle. O valor desses dólares não existe na blockchain. Ele existe nas reservas bancárias da Circle e da Tether. Então, se eu duplico todos esses dólares, o lastro só existe para metade agora, né? Eu não tenho lastro para duplicar todas as stablecoins do mundo. Então, possivelmente, Uhum. essas stablecoins que vão ser duplicadas vão valer zero na rede nova. E isso causa uma disfuncionalidade, porque como que eu vou ter uma blockchain onde as stablecoins que foram duplicadas não valem nada? E os empréstimos que foram feitos e essas moedas estavam como colateral, eu perdi a garantia, eu liquido o empréstimo, os pares de negociação agora valem quanto? Então, cara, a logística para você fazer um hard fork hoje, ela é muito, muito maior do que antes. Então a gente tem, cara, tem tudo para ser um caos, né? Mas ao mesmo tempo tem tudo para acontecer também. Então eu estava até brincando com uns colegas de outra casa de análise, estava batendo um papo, tá falando como é que ia ser esse dia, né, que os caras vão fazer essa duplicação. Eu falei, cara, é que nem quando vai ter uma chuva de meteoro, sabe aquele evento de uma vez a cada 50 anos, que você monta uma barraca, compra uma Uhum. luneta, pega um balde de pipoca cara, e vai assistir. Mas não tenta interagir, porque vai dar muito espaço para golpe, muito espaço para gente ser enganada. Então, assim, as pessoas que não são criptonativas, eu digo assim, olha, cara, não tenta lucrar com isso, só continua operando a rede que eventualmente tudo vai se resolver. Fica aí a dica, pessoal. Evita entrar num fork de rede exatamente agora. E é interessante, foi interessante isso que você falou, Rafael, porque eu não tinha parado para pensar, né? Porque esse hard fork, ele, quando aconteceu lá na rede do Ethereum lá atrás, esse mercado paralelo, né? Esse mercado de stablecoins, de DeFi, até de NFTs, né? Ele não existia nessa rede antiga. Ele não era, pelo menos não era substancial o bastante para a gente falar, putz, e agora o que a gente faz, né? E hoje a rede do Ethereum ela é muito mais vasta, ela tem muito mais coisa em cima, então realmente eu não tinha parado para pensar nisso, né? Você escreveu um relatório, você estava me contando, né? De mais de 40 páginas sobre o Demerge, então teve bastante tempo para olhar todos esses detalhezinhos, né?
Olha, foram semanas de suor, sangue e lágrimas. É muita coisa para pesquisar, cara. É uma atualização, mas a Ethereum é um mundo, cara, é um universo, né. Então, as implicações desse upgrade são gigantescas. A gente gastou aí um tempo para tentar colocar tudo em 40 páginas. É só a maior atualização recente das criptomoedas em 40 páginas, é tranquilo, né? E provavelmente a maior atualização, em termos de complexidade logística, a maior atualização da história de cripto, né. A gente nunca viu ninguém tentar uma façanha como essa, né, da Uhum. tão substancial que é a modificação, né. É que nem você consertar um carro com o carro andando, né. Os caras vão trocar todos os pneus do carro e com o carro em movimento, assim, realmente é uma engenhosidade admirável que eles estão querendo fazer. De fato. Então, aproveitando que você elaborou esse relatório com o pessoal da Mercúrios também, Rafael, vamos falar então de preço, né? A gente sabe aqui que não existe um preço justo para as criptomoedas, mas existe aí uma grande expectativa com o preço do Ethereum, né? Hoje mesmo, quando a gente está conversando, quinta-feira, o pequeno rally, tem um pequeno rally do Ethereum agora, que ele está subindo quase 10%. O Ethereum Classic, né, com essa migração dos mineradores para essa rede antiga, também teve um rally nos últimos dias. Então eu queria saber de você, assim, qual que é a expectativa para o preço do Ethereum agora que o Demerge já está acontecendo enquanto a gente conversa? Legal, né. É muito interessante a gente ver que até os últimos ciclos, né, que a gente teve no mercado de cripto, quem ditava a direção do mercado era o Bitcoin, né. Então, alguma coisa acontecia com o Bitcoin, ele se movimentava e ele sinalizava para o resto do mercado que: "Olha, a direção agora é essa", né, tipo: "Agora vocês também podem subir, né, agora as altcoins vão seguir". E esse último rally de alívio, né, que a gente teve, muitas pessoas não consideram que é um rally de alta, porque a gente ainda estaria num bear market, né, chamam de rally de alívio, né, mas que seja, né, Uhum. essa pernada que a gente teve de alta, o ponto zero dela parece que foi o último teste da Ethereum, né, porque a Ethereum, esse upgrade do Merge vem sendo testado, cara, em várias situações diferentes, né. Eles testaram em 4 redes de testes diferentes, fizeram 10 simulações diferentes sobre possíveis desdobramentos, e o último teste foi na rede Goerli, né. E foi logo depois desse teste ser bem-sucedido que Ethereum começou a fazer um movimento de alta e parece que todo mundo se animou e isso foi um pivô, né, foi um gatilho. Então foi muito interessante ver que, nesse caso, a Ethereum tomou a iniciativa de puxar um rally. Não foi nada que aconteceu, por exemplo, no preço do Bitcoin. Inclusive, né, se a gente compara hoje a flutuação de preço entre Bitcoin e Ethereum, Ethereum está buscando a máxima dele em cima do par Bitcoin para o valor de janeiro de 2021, que foi o começo do último Nossa. rally de alta. E a dominância do Bitcoin está flertando com o valor mais baixo desde janeiro de 2016. Então, hoje a gente não fala mais que temos Bitcoin e altcoins. Hoje nós temos Bitcoin, Ethereum e altcoins, né? Então a Ethereum ela conseguiu hoje se tornar uma força por si só. E isso faz a gente questionar os preços, como você falou, né? O que que acontece de importante no Merge que tem impacto econômico, né? O Merge não é um upgrade de desempenho. Ele não vai deixar a rede mais rápida, ele não vai deixar a rede mais barata, né? São enganos comuns. O que o Merge faz é que ele, como você falou, troca o mecanismo de consenso, né? O mecanismo interno de como a rede decide o que é certo, o que é errado. Quando a gente troca esse mecanismo de consenso, uma coisa que a gente faz é que a gente vai parar de imprimir novos Ethers, né? O Bitcoin tem um número máximo de Bitcoins, 21 milhões. Ethereum não tem esse limite máximo. Ethereum é como se tivesse uma casa da moeda e essa casa da moeda está imprimindo dinheiro, né? Ela imprime esse dinheiro para pagar as pessoas que estão operando a rede, que eram os mineradores do Proof of Work. E agora, quando a gente vai ter os validadores da prova de participação, ela simplesmente vai diminuir essa impressora demais para um grau muito pequeno. Ou seja, a gente vai parar de imprimir novos Ethereums. Então, assumindo que a demanda ao longo do tempo por Ethereum continue a mesma ou aumente, e a oferta está sendo reduzida em 90%, que é esse o grau de redução, né? No cenário de longo prazo, a gente projeta uma tendência de alta, né? É importante, claro, que Ethereum continue fazendo evoluções para se tornar mais usável, porque a gente precisa que chegue demanda
né? Não adianta só reduzir a oferta, tem que reduzir a oferta e promover demanda. Então, a Ethereum tem outros upgrades focados em escalabilidade. Construindo isso tudo, se tudo der certo, a gente vai ter um cenário na Ethereum onde vamos ter aumento de pressão compradora e redução da pressão vendedora, né? Então, vamos imprimir menos Ethereum e vamos querer usar mais Ethereums. Isso é um efeito de médio e longo prazo, tá? E o efeito de curto prazo ele é muito mais problemático, né? Porque o mercado cripto é um mercado muito imaturo ainda, né? Ele não é um mercado tão eficiente, né? É um mercado irracional. Então, a gente tem muita especulação, a gente tem muita manipulação. E uma coisa que é muito comum no mercado de cripto é as pessoas precificarem as novidades enquanto elas são rumores e venderem quando o fato se concretiza, né? É um lema para isso, né? Buy the rumor, sell the news, né? Compre o rumor, venda o fato. Então, assim, nós hoje temos uma visão de que é bem possível que esse rally de alívio ou esse rally de alta do Ethereum já tenha precificado o efeito particular do merge no curto prazo. Então, nós acreditamos na possibilidade de que, inclusive, o preço possa cair após o merge. Claro que também pode subir, né? Mas o fato é que nós não somos, assim, 100% otimistas de achar que é tudo uma maravilha, que é só comprar que você vai, né, vai subir. Não é isso, né? A nossa recomendação é cautela no curto prazo, né? Não afobar as compras e tentar consolidar um bom preço médio, mas não mirando um trade especulativo após o merge, mas sim entender Ethereum como uma plataforma onde você vai fazer um investimento que vai capturar esse valor no longo ou no médio prazo, entendeu? Uhum. Quando você fala de longo e médio prazo, isso é 3 a 5 anos para frente, né? Com longo prazo a gente fala em 3 a 5 anos, mas médio prazo poderia ser menos, né? A gente vai ter um upgrade importante no ano que vem, que eles chamam de shardings, né? Ele tem um nome para isso, a gente tem o The Merge, aí tem um outro nome, eu tenho o roadmap aqui, só pegar para você. Acho que é o The Surge, né? Ou seja, tem o Merge primeiro, tem o Surge depois. Esse Surge, ele vai fazer essa questão, Surge, vai fazer essa questão da divisão da Ethereum em pequenos pedaços. O que acontece? Hoje a Ethereum é uma blockchain pesada, ela existe há muito tempo, ela gera muita informação porque ela gera muitas transações. Então as pessoas que trabalham para operar a rede Ethereum, sejam elas mineradores hoje ou validadores, né, pessoas de participação amanhã, essas pessoas têm que ter requisitos computacionais razoavelmente bons para poder operar a parte da rede. Então, isso torna o acesso nesse nível de consenso um pouco mais restritivo. Com uma atualização como o Surge, a gente vai pegar a Ethereum inteira, vai dividir em pedaços e vai distribuir esses pedaços entre esses participantes. Então, nenhum deles vai ter a Ethereum inteira, mas os pedaços que foram divididos vão existir em vários lugares. Então, a gente gera uma redundância. Isso vai permitir com que a operação da rede fique mais leve. E aí, isso sim abre caminho para diversas melhorias em escalabilidade, né? Junto com outra coisa que é muito importante para a Ethereum hoje, que são as segundas camadas, né? São redes que usam a Ethereum e fazem o que a Ethereum faz, só que mais barato, né? Então a gente monta um cenário inteiro onde a Ethereum vai focar no ano que vem, se o merge funcionar, em se tornar mais acessível. E aí sim a gente vai poder ver demanda real chegando, né? Grandes saltos na demanda. E isso aí, para mim, é mais provável que gere um preço de tela. Então eu diria que o médio prazo pode ser 1 ano e meio, 2 anos, e o longo prazo aí, 3 a 5, para a gente pensar no Ethereum. Maravilha. E você chutaria um preço para ele ou você acha melhor não fazer essa previsão ainda? Cara, chutar preço eu não. Eu não acho interessante chutar preço, porque a gente chuta preço, a gente pode até chutar preço pensando, pegar a última máxima histórica, por exemplo. Então, eu não acho difícil que no médio prazo, pelo menos, Ethereum busque a sua máxima histórica. Só que isso hoje, tá, depende muito de um fator macroeconômico, né? O mercado cripto ele está se comportando como um ativo de risco. Na verdade, está se comportando como se assim, os investidores institucionais eles olham para a cripto hoje e eles veem tipo uma bolsa de valores mais volátil, entendeu? Mas é basicamente isso. Se tá bom para colocar dinheiro na bolsa, tá bom para colocar dinheiro em cripto. Se tá ruim para colocar dinheiro na bolsa, tá ruim para colocar dinheiro em cripto. Isso está muito atrelado a fatores macroeconômicos do governo norte-americano, a uma situação de inflação global, um quadro de instabilidade geopolítica, né? Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, quebras na cadeia de suprimento logístico,
falta de supply na fabricação de chips eletrônicos. Então, o cenário macro está muito bagunçado e isso deixa os investidores institucionais, que hoje é quem tem a grana, é quem movimenta o mercado de cripto, muito mais conservadores, e eles resgatam esse dinheiro para renda fixa. Então eu posso até fazer uma projeção para Ethereum, mas se a gente não tiver um alívio macroeconômico, uma melhora desse cenário, não vai ter por que a Ethereum buscar essa previsão. Né? E isso é uma coisa que a gente simplesmente não tem como ditar, né? O momento que o cenário macro vai melhorar, entendeu? Aí eu fico um pouco assim de fazer previsão, porque eu não consigo considerar todos os fatores, entendeu? Tá certo, eu não vou te colocar nessa saia justa, então, de fazer você chutar um preço, Rafael. Mas eu diria só, Você eu falou. acredito que busca o topo histórico, pelo menos. Pelo menos. A gente tá Pelo falando menos, aí pelo de menos. uns 4 mil, 4, 4.500, né? 4 e pouco, daria aí uns 3x, vai. Tá bom. Tá, uma boa previsão. Multiplicar por 3 vezes, pelo menos. Né? Conservador. Conservador. Eu acho. A galera tá Que querendo Ethereum a investimento 10 mil hoje. dólares, cara. Não, o pessoal tá otimista mesmo. Por isso que Tá eu perguntei, otimista, eu perguntei do preço. Falei, pô, o pessoal tá. Tem gente mais otimista aí na praça. Então, mas vamos ficar com a previsão mais conservadora de multiplicar por 3 vezes. E tá tudo certo, né? Eu prefiro. Você quer Beleza, então. multiplicar a alavanca, então? Não, alavanca não, pelo amor de Deus. Não faça alavancagem. Não Brincadeira. façam isso, não façam Não isso, pessoal. façam, Pelo não amor de façam. Deus. Pelo amor de Deus. E Rafael, você falou que a rede foi testada diversas vezes, né? O Ethereum tá no. O The Merge tá no roadmap do Ethereum desde a sua criação, né? Praticamente. E esses testes foram sendo feitos ao longo dos últimos anos também. Os desenvolvedores passaram bem por esses testes e tal, a rede recebeu bem. Mas então eu vou fazer o papel de jornalista meio chato aqui, meio corvo, e falar: tem alguma coisa que ainda pode dar errado, do tipo o Ethereum sair do ar, os desenvolvedores ou os validadores não conseguirem atualizar seus softwares, enfim, o que pode dar errado assim a partir de agora, no pós-demerge ou entre a atualização Bellatrix e Paris? Olha, quando a gente fala de software, sempre pode dar errado. Tá? Atualizações de software nunca são 100% garantidas, né? No mundo da engenharia de software, o máximo que você pode fazer é testar. Mas qualquer cenário de teste, ele nunca é realmente capaz de simular todas as variáveis da hora da verdade, né? Então, a Ethereum está partindo hoje para o Merge simplesmente porque não tem mais o que ser testado, né? Qualquer novo teste que eles fizessem já seria um teste redundante. Então, eles testaram em 4 testnets e fizeram mais de 10 Shadow Forks. O Shadow Fork é quando você pega a Ethereum de verdade, copia ela para um conjunto de mineradores escondidinhos, né, que ficam ali num playground, né, mas você copia a Ethereum inteira, e dentro desse playground a gente aplica o merge na Ethereum, que seria um clone da Ethereum de verdade. Então, só esses foram mais de 10, né, e a migração das redes de teste foram pelo menos 4, né. Então, agora é simplesmente tentar tocar na vida real. O que pode acontecer é alguma variável que não foi prevista durante os testes e que ninguém imaginou antes que apareça, né? Possivelmente, o que mais pega? A complexidade que é operacional de todas esses participantes da rede atualizarem seus softwares ao mesmo tempo. Agora, com o Bellatrix Upgrade, a gente inclusive teve uma derrapadinha, assim, digamos, né? Porque eles viram que a Ethereum começou a perder alguns blocos, né? Isso não atrapalha a rede, isso só torna as coisas um pouco mais atrasadas. Uma transação que teria que entrar num bloco, ela fica para o próximo, porque o bloco atual você meio que dá uma perdida nele, né? Isso acontece por quê? Porque alguns dos participantes da rede não tinham atualizado o software ainda. Né? Você imagina, cara, que são milhares, sei lá, dezenas de milhares. É muita gente que tem que pegar um software, baixar, mexer na sua máquina, seja ela virtual ou física, atualizar esse software direito, colocar ele para rodar. Então, existe um espaço na Ethereum onde ela continua funcionando, mesmo que esses caras não estejam todos atualizados. Só que esse funcionamento, ele dá umas rateadas, né? Ele é um funcionamento abaixo do ideal. Isso a gente viu no Bellatrix, né?
funcionou com deslizes, mas, cara, a rede não caiu, nenhuma transação foi corrompida, né? Só teve esse pequeno ajuste. Então, quando a gente extrapola isso para o momento do Paris, que é um momento mais crítico, a gente talvez possa ver instabilidades temporárias enquanto todo mundo meio que se ajusta, tá? Mas, no geral, eu acho difícil a gente ter uma falha gravíssima, uma falha de colapso, né? Dado a quantidade de testes que foram feitos. Eu não descartaria completamente a possibilidade, mas pelo dever de casa que eles fizeram, eu tendo a ficar um pouco mais confiante, né? Que eles vão conseguir virar o merge de alguma maneira, entendeu? Pô, maravilha, cara, porque eu confesso que eu também tava um pouco receoso, assim, né? Apesar dos testes, apesar de tudo, tem que acontecer alguma coisa muito além do que estava projetado para realmente a coisa desandar de fato, né? Para ter risco de colapso, né? Assim, a gente vai ter que observar. Eu confesso que eu tô curioso, assim, né? Eu sou engenheiro de software, né? Assim, eu fiz mestrado em computação, já trabalhei muito com TI, agora eu cansei de programar, né? Então vim trabalhar com criptomoeda, que eu acho muito mais legal. Então, sendo ex-programador, você sempre fica com o pé atrás, né, cara? Porque programador desconfia de programador, é natural. Então eu fico assim, Exato. eu tô confiante, mas eu ainda dou aquela, quero ver na hora, assim, né? A gente hoje, a gente tá com proteções, tá? Contra a flutuação do preço do Ethereum. Então, em termos de estratégia de investimento, a gente não está cegamente alocado, assim, vamos só esperar uma alta. Nós temos a alocação em Ethereum, ela está mantida, mas nós temos uma opção em aberto, né, que serve para capturar valor caso alguma coisa dê errado e a gente possa, pelo menos, montar um caixa, né, num evento como esse e manter o jogo no portfólio rolando, entendeu? Aquelas opções de compra e venda, né? Hoje Isso. eu estava vendo o Glassnode, eles mostraram que as opções de call, né, de compra, chegaram a 6 bilhões, alguma coisa assim. Tá todo mundo com expectativa de que suba, né? A nossa opção é de venda, né? A gente tem uma opção de vender Ethereum a um preço bom caso ele caia muito, né? Essa é a nossa opção que está em Ah, aberto. bom. Só que acontece, né? Essa opção ela tem que ser montada antes do mercado ficar frenético, né? Porque quando o mercado está muito volátil, as opções ficam caras, porque existe muita incerteza. Então a gente montou essa Uhum. posição até antes, eu acho, do update da Goerli. Quando deu uma acalmada no mercado, a gente falou, tá, vamos então adotar uma postura defensiva, né? Não é uma postura defensiva, mas é uma postura de contra-ataque, né? A gente está posicionado Uhum. para capturar valor no Ethereum, mas caso no curto prazo tenha muito ruído, a gente pelo menos captura um retorno desse ruído e não fica à mercê, né? À mercê desses movimentos mais bruscos. Uhum. Não, maravilha. Você falou que você também era programador, né? Eu sou metido um pouco a programador, então por isso eu sempre faço essa pergunta de o que pode dar errado, né? Porque você sempre fica com aquele pé atrás, que você sabe o que tem atrás da máquina ali, né? Tem que ter um pé atrás, cara. Eu acho que é isso que Tem deixa a sempre que gente ter o pé alerta, atrás. né? Opa, é isso aí. Bom, então, Rafael, deixa eu te fazer mais uma perguntinha antes da gente ir para a nossa pergunta do próximo milhão, que são sobre as criptomoedas que estão construídas em cima da blockchain do Ethereum, né? A gente sabe que o Ethereum é uma blockchain que desenvolve projetos em cima, né? Uma blockchain de primeira camada, e outras criptomoedas, outros projetos são construídos em cima dessa rede. Existe alguma expectativa de que essas criptomoedas, esses projetos construídos, eles tenham uma valorização também na medida em que o Ethereum vá também, né, se ajustando ao preço no campo positivo, vamos colocar assim? Beleza. Existem dois fatores para a gente considerar, tá? Existem projetos que são impactados diretamente pela dinâmica econômica do merge, tá? E existem projetos que são impactados simplesmente pelo otimismo de que alguma coisa deu muito certo, tá? Então vamos falar primeiro sobre os projetos que realmente podem ter um fundamento econômico para se valorizar junto com o merge. Hoje, quando a gente pensa em migrar uma blockchain para prova de participação, né, existe justamente a dinâmica de ganho pela participação, né? No Proof of Staking, prova de participação, a gente pode pegar Ethereums do nosso bolso e a gente coloca esses Ethereums travados na rede para ganhar uns juros, tá? Muitas pessoas comparam como se fosse uma poupança, tá? Mas na verdade, mais que uma poupança, é como se você prestasse um serviço, né?
Quanto mais Ethereums você trava na prova de participação, mais caro fica fraudar a participação, porque você tem que dominar o capital econômico para promover uma fraude. Então, o que você está fazendo quando você trava os seus Ethereums nessa rede de prova de participação é que você está fortalecendo a segurança econômica dela. Então, como contrapartida pela prestação do seu serviço, onde você abre mão, né, da sua liquidez, você ganha uns juros que te compensa. Bom, hoje, na Ethereum tem uma característica particular de que esse travamento, ele não tem volta, ele só tem ida, né? Você hoje, em qualquer blockchain de prova de participação, você pode colocar e você pode tirar o seu travamento. Alguns você tem que esperar uns dias, mas na Ethereum, em particular, você só pode travar. Eles só vão deixar você pegar o dinheiro de volta numa etapa que vem depois do Paris, que é uma etapa chamada Xangai. E essa etapa vai vir de 6 a 12 meses depois do Paris. Então, hoje, existe um certo receio de se travar capital na Ethereum. Enquanto numa rede normal de prova de participação, você vai ter ali 70% dos tokens travados para prover segurança econômica na rede, na Ethereum hoje tem 11%. Isso é até um outro mito, né? Muita gente acha que quando você liberar os saques desse valor, que todo mundo vai sacar e vai vender. Mas na verdade não, as pessoas estão esperando o saque estar pronto para ganhar confiança para poder entrar. Então se a gente pensa numa matemática simples, a gente tem um potencial de multiplicar a quantidade de Ethers travado em 6. Digamos que Ethereum vá de 11% para 66%, né? Então, quando esse movimento acontecer, do staking estar completamente funcional, a gente pode ver uma demanda muito grande pelo serviço de staking. E hoje, o serviço de participar, né? De botar Ethers para participar da segurança econômica. E hoje tem alguns players que têm potencial de capturar essa demanda, esse espaço de demanda, né, aberto pela diferença de 10% hoje travado contra o normal que a gente vê, que é de 60% a 70%. Um desses players é a Lido Finance, né, que tem um token, que é o token LDO lá, Lido, né. Hoje a Lido Finance, ela provê um serviço muito bacana, onde você dá o seu Ethereum para ela e ela trava o seu Ethereum. E em contrapartida ela te dá uma espécie de um vale Ethereum, né? Ela te dá um canhoto, sacou? Olha, isso aqui vale um Ethereum, sacou? E ela te dá isso na forma de um token. Então, sem a Lido, você trava o seu Ethereum e fica ali a ver navios, né? Com a Lido, você trava o seu Ethereum e você ganha um recibo. E esse recibo, você pode pensar nele como se fosse uma carta de crédito, alguma coisa assim. Ele é um ativo e ele pode ser negociado a mercado. Então, a Lido oferece uma solução com esses canhotos, onde o canhoto que ela te devolve, você pode usar esse canhoto para se desfazer da sua posição antes da hora, para negociar ele a mercado, para usar ele como um ativo de colateral. Então, hoje a Lido virou um monstro, né? A Lido começou no final do ano passado, mais ou menos, não valia nada, e hoje ela vale bilhões, né? Assim, virou um baita de um negócio. Inclusive, ela hoje domina 30% de todo o staking da rede Ethereum, né? Que é dinheiro pra caramba. Nossa. E então, assim, esses caras têm potencial de crescer muito, tá? Com o avanço do merge, porque quando o merge é bem sucedido, a gente ganha confiança no staking. Se a gente ganha confiança no staking, a demanda por staking pode aumentar, tanto no Paris quanto no Xangai. Então a Lido tem espaço. O problema é o seguinte, né? Em cripto, nem sempre quando uma empresa cresce, o preço de tela do token cresce junto. Então fica essa ressalva, né? A gente enxerga muito potencial para a Lido crescer como empresa, ter mais uso, ter uma economia mais forte, mas isso não é garantia de que o preço de tela vá subir. Pode subir, pode não subir, depende de outras questões como tokenomics e tal, mas é certamente um projeto que pode se beneficiar bastante do merge. E um outro projeto que pode se beneficiar, e aí é uma tabela em cima da Lido, né, são projetos onde você pode pegar esse seu vale Ethereum, esse recibo, e você pode fazer alguma coisa com ele. É como se um monte de gente que não tinha o vale recibo, agora tem o vale recibo, o cara vai se perguntar, tá bom, o que eu posso fazer com esse vale recibo? Né? Eu tenho agora um token novo que vale alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa com ele. Então qualquer projeto que ofereça para você um meio de rentabilizar ou de tirar proveito desse vale recibo, esse projeto pode abocanhar um novo mercado. E um desses projetos é a Aave, né? Na Aave, por exemplo, você pode pegar esse vale recibo e colocar como colateral para tirar um empréstimo. Então você não se desfaz do seu Ethereum,
porque você tem ele preso no seu Vale Recibo, mas você usa ele para alavancar uma operação econômica. Claro, tem que dosar os riscos, né? Fazer empréstimo é assumir uma dívida, mas para quem mexe com a parte financeira e quer fazer essa operação, a AVE vai oferecer. Então, por rebarba do possível aumento na emissão de Vale Recibos da Lido, o mercado que pode absorver esse influxo é um mercado como o da AVE e de outras DeFi que venham a interagir com o token STETH, né, que é o nome do token desse Vale Recibo, né, STETH. Pô, maravilha, cara. Não, são dois projetos que eu confesso que eu conheço pouco, mas agora eu vou ter que sentar e estudar um pouco mais, porque a sua explicação me ligou o alerta vermelho aqui. Eu falei, putz, ou verde, agora né? ferrou. O alerta verde aqui. A gente sempre pode ganhar alguma coisa com isso, mas sempre tomando cuidado, pessoal. Não vão investir muito mais que 5% da carteira em cripto, senão vai dar com a cara na parede. Bom, então, Rafael, a gente já indo para nossa última pergunta aqui, que é a nossa clássica pergunta do próximo milhão. Nenhum convidado aqui do Papo Cripto consegue escapar, não importa se tem choro ou se tem ranger de dentes. Então, a nossa pergunta para você é exatamente essa. Quais são as suas apostas para o mercado no futuro? E vale frisar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, que essa não é uma indicação de investimento, tá? O mercado cripto é altamente volátil, você tem que tomar cuidado antes de colocar dinheiro em qualquer projeto e sempre respeitar aquela regra de 3 a 5% da sua carteira em cripto para você não dar de cara com a parede. Então, Rafael Castaneda, é contigo. Bom, legal. Eu vou dar aqui, então, a minha visão do que eu apostaria para o mercado. Só fazer um parênteses antes, né? O mercado cripto, ele cada vez mais está se parecendo com o mercado de tecnologia, né? Especialmente num ciclo tradicional do mercado de tecnologia, que é o ciclo que a gente chama de aplicação e infraestrutura, né? Então, quando a gente pensa em mercado de tecnologia, primeiro alguém inventa uma infraestrutura, e aí as pessoas usam essa infraestrutura para desenvolver aplicações, só que elas estressam a infraestrutura, porque elas exigem o máximo dessa infraestrutura, o que leva a um novo ciclo de infraestrutura que melhora, e aí você estressa, e você melhora, e você estressa. Então, né, a gente passou pela, sei lá, pela fita cassete, cara, a gente fez tudo o que deu para fazer com fita cassete, aí não teve jeito, teve que melhorar, alguém inventou o DVD. Aí a gente fez tudo o que deu para fazer com DVD, aí chegou uma hora que alguém teve que inventar o Blu-ray. Então assim a gente vai, né? A gente tem visto em cripto, tá, que a gente tem melhoras na infraestrutura, que normalmente são referentes à escalabilidade e usabilidade, e aí as pessoas criam aplicações que estressam a escalabilidade e a usabilidade. Então alguém inventou a Ethereum, que faz contrato inteligente, aí alguém inventou o NFT, aí o NFT estressou a Ethereum. Aí você vai e inventa uma segunda camada, aí alguém vai e coloca alguma coisa na segunda camada, e aí você estressa a segunda camada. Então, hoje, na minha visão, tá, a gente passou por um ciclo de estresse muito grande de aplicações no segmento de DeFi, no segmento de NFT e no segmento de GameFi, que mostraram buracos evidentes na infraestrutura atual de cripto. Então, nesse bear market, né, os esforços de programação e o capital institucional está voltado muito para resolver problemas de infra. Então eu acredito muito em apostas, né, que vão ser precificadas no próximo ciclo de alta como apostas que querem resolver problemas graves de infraestrutura. Então eu pessoalmente não acho que é hora de você caçar aquela gema, sabe, caçar aquele jogo que ninguém sabe, mas aquele jogo é muito maneiro, porque eu não acho que é esse o momento, né? Eu acho que a infraestrutura para um jogo fantástico nascer nem existe ainda, para ser bem sincero. Então, um segmento que me interessa muito hoje são as segundas camadas da Ethereum, né? Hoje a gente tem players como Optimism e Arbitrum, que, cara, nasceram há pouquíssimo tempo e hoje já tem bilhões de dólares travados em rede, tem uso pra caramba, estão tentando escalar a Ethereum, são novatos, não estão nem 100% programados direito, já tá uma movimentação frenética. Isso é um sinal de quê? De demanda reprimida, né? Os caras não conseguiram nem terminar de implementar o negócio direito, já tá todo mundo correndo para usar porque precisa, né? Então, eu encaixo aí Optimism, Arbitrum, mas o meu favorito aqui no caso seria Polygon. Eu acho que desses três, Polygon, né, Matic, é o player que está mais preparado para capturar valor como solução de escalabilidade da Ethereum, né? Eles têm hoje uma rede que escala a Ethereum, não escala muito bem,
mas eles têm 4 redes diferentes em desenvolvimento que eles vão lançar, né, no decorrer dos próximos meses. As 4 redes que eles vão usar usam uma tecnologia chamada de prova de conhecimento zero, que o pessoal está entendendo que vai ser o estado da arte para escalabilidade em cripto no futuro. Então eu acho que eles conseguindo emplacar essas soluções de escalabilidade, Polygon Matic é uma boa aposta, tá, para o próximo ciclo de alta. E um outro segmento que eu vou falar que é menos conhecido ainda, porque segundo as camadas talvez alguns pessoal já saiba, já tenha ouvido falar, mas eu vou falar de um segmento que talvez ninguém tenha ouvido falar ainda, que são as Omnichains, tá? Ou as novas Layer Zero. Hoje a gente tem um problema em cripto, tá? Que é o seguinte, como a gente está tentando escalar, a gente tem muita blockchain. Então, antigamente você tinha lá Ethereum, Avalanche e Phantom, tipo, tá bom, né? Agora você tem, cara, dezenas de blockchains e todas elas suportam contrato inteligente, todas elas têm aplicação. Então você fica meio desesperado, cara. Meu capital, né, meu poder de compra, agora está fragmentado em um monte de blockchain diferente. Eu não consigo mais juntar os meus tokens sem ficar correndo risco de ponte, sem ser hackeado, sem me preocupar. Então uma loucura você gerenciar isso tudo. Então, esses players, que são chamados de Omnichains ou Layer Zeros, eles têm a proposta de fornecer um meio de campo para integrar todas as blockchains, inclusive diferentes ecossistemas. Então, imagina assim, eu tenho uma grana na Polkadot, tenho uma grana na Cosmos e me deu vontade de comprar um NFT na Ethereum. Aí eu consigo fazer essa operação com um clique só. Entendeu? Tipo, eu falo, tá bom, eu junto essa grana daqui e compro aquele NFT e um clique resolve tudo. Quem é que vai fornecer a infraestrutura para uma mágica como essa? Essa infraestrutura vai ser provida por caras como esses, Omnichains. Então, se esses caras conseguirem fazer o que eles estão querendo, o espaço de captura de valor que eles possuem é todo o mercado cripto endereçável, cara. É um potencial de valorização absurdo, né? Então, assim, hoje tem 4 players que eu considero que são players fortes nesse segmento. Um desses caras é a Layer Zero Labs, que tem uma solução chamada Stargate. Existe um token, que acho que é o token STG já. Um outro cara é a Zeta Chain, tá? Que também tem um token chamado Zeta. E a Polygon também está investindo nesse segmento, o que é legal, porque se você se expõe em Matic, você se expõe a 2 teses, né? A tese de segunda camada e a tese de Omnichain com um token só. Isso é bem interessante. E, finalmente, a Chainlink. A Chainlink está fazendo um projeto chamado Chainlink CCIP, que é um protocolo de interoperabilidade que vai prover infraestrutura para coisas como essa. Então, também é um case legal, Chainlink, né? Não só porque ela vai atacar o mercado de Layer Zero e Omnichain, como ela também hoje ataca o mercado de oráculo, onde ela é praticamente um monopólio. E o mercado oráculo, ele cresce enquanto o mercado cripto cresce, porque a demanda por oráculo não reduz, ela só aumenta. Então, todo o mercado cripto crescendo, a tendência da Chainlink é ela ser cada vez mais e mais e mais demandada. E a Chainlink vai começar a corrigir um problema muito sério dela, que era o tokenomics, né? A Chainlink não tinha um bom tokenomics. Ela só usava meio que o token para gastar o token dela e fazer caixa, né? Então, o token não valorizava direito. E ela agora vai fazer um programa de staking, vai tentar tornar a economia do token mais saudável. Então, também acho um cenário bom para esses 4 players de Layer Zero, né? E aí a Chainlink entra junto como boas apostas, na minha visão, né? Pro próximo ciclo de alta. Maravilha, então, Rafael Castaneda, analista da Mercúrios Cripto. Bom, a gente vai chegando aqui ao final de mais um programa. Com certeza essas suas dicas vão fazer o pessoal ter tanta vontade de estudar quanto eu estou agora. Então, muito obrigado, Rafael, por participar aqui do nosso programa. Você quer deixar um último recado para o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo? Só mandar um abraço para todo mundo, agradecer pelo convite e dizer que foi um prazer muito grande poder participar aqui. Maravilha. Então, pessoal, não deixa de acessar o seudinheiro.com, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Spotify, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, no Instagram também e no Telegram. O link para as nossas redes sociais vai estar na descrição do vídeo do YouTube e é só procurar por @seudinheiro. A gente vai encerrando mais um episódio por aqui. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.